Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa terceira aula da disciplina de algoritmos e lógica de programação. Estamos chegando aí, né, ao meio, digamos assim, um pouquinho mais das aulas ao vivo, né? Então, boa noite aí para vocês. E na aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com programas simples, utilizando o Python. A gente vai trabalhar aí com o Google Colab. Na aula de hoje, então, a gente vai trabalhar com bastante exercícios, desafios, e aí no finalzinho, a gente vai, então, trabalhar na correção das tarefas da segunda aula, né? Então, vocês lembram que lá na aula 2 da semana passada, eu deixei 5 exercícios, né? 5 tarefas aí para vocês estarem fazendo durante a semana, né? E aproveitando que a gente vai trabalhar com o Python, né, vamos trabalhar aí na correção, então, dessas tarefas, trabalhando com o algoritmo, mas já utilizando aí o Python. Tudo bem, gente? Boa noite, professor Douglas, tudo bem? Boa noite. Muito bem, gente. O professor Douglas vai estar nos acompanhando aqui no chat, na aula de hoje. Vou pedir para ele colocar o link dos slides aqui no chat, para que vocês consigam baixar, porque como a gente vai trabalhar aí com o Python, nós vamos ter vários códigos, e aí é interessante que vocês já tenham, então, os slides para copiar esses códigos, mas eu também vou colocar, né, os códigos aí no chat também, né? Nunca utilizou o Python, Diego? Muito bem, então vamos começar a conhecer aí um pouquinho, né? Então, eh, nas aulas anteriores, a gente utilizou mais o pseudocódigo, né, na última aula, e na primeira aula a gente viu aí as formas de escrever um algoritmo, que eu mostrei para vocês, e hoje a gente entra, então, trabalhando aí um pouquinho no Python, né? Quem baixou, gente, o material da disciplina, né, e assistiu os vídeos, o professor trabalha utilizando a linguagem C, né? Então, lá vocês têm aí a parte do algoritmo, ele coloca o pseudocódigo e aí ao lado ele coloca na linguagem C. Nós vamos usar, então, o Python, tá? E o que que a gente vai usar? Bom, gente, a gente vai usar o Colab, né? O Colab, ele é da Google, está disponível para vocês. Ele roda no navegador, não precisa instalar, tá? Então, é tranquilo de utilizar. E aí a gente vai, então, trabalhar com os algoritmos aí de forma prática e rápida, né? E o Python, porque ele é simples, fácil de aprender, ideal aí para a gente focar na parte mais lógica dos algoritmos. E vocês vão ver que fácil que é utilizar, até porque ele nos permite trabalhar ali com os testes de mesa, né, que eu comentei na aula passada, que quando a gente tem ali o algoritmo, a gente tem que também fazer o teste de mesa para ver se a lógica, né, está correta e que os resultados estão nos apresentando aquilo que a gente estava pensando, né? Mas o Python já vai permitir isso, que a gente faça esses testes, né? Aí direto na plataforma, tá certo? Então, coloquei aqui no chat, gente, o link aí do Python, tá? Do Python não, desculpa, do Google Colab, né? E que a gente vai utilizar ele justamente porque não tem a necessidade de trabalhar com nenhuma instalação. Então, o primeiro contato, né, para quem nunca mexeu aí com o Python,
eh, ele se torna uma coisa bem simples, tranquila de usar, vocês vão perceber enquanto a gente estiver utilizando, né, então, exercícios que a gente já trabalhou, exercícios que eu deixei na aula passada para vocês estarem utilizando, a gente vai passar, então, a trabalhar aí com o Python na aula de hoje, tá certo? Muito bem, gente, então vou esperar mais uns minutinhos para ver se o povo chega, se vocês estiverem aí no grupo, né, avisem os colegas, que a gente vai então começar aí trabalhar na aula de hoje, com o Python. Também já está, gente, fixado aí no chat. Boa noite, Fábio. Pessoal que está chegando agora, boa noite. Já está fixado aí no chat, gente, o link com os slides, tá? E a gente vai então começar, e a primeira coisa é acessar justamente o Google Colab. Então, basta vocês colocarem, né, ali no chat, no Google, né, gente, Colab, ou Google Colab, ou utilizar o link que eu coloquei para vocês aqui no chat, tá? Para a gente utilizar, tá? Bom, Diego, a gente vai trabalhar com o editor direto no Colab, tá? Vamos lá, então, gente? Hum. Então, vamos lá. Eu vou abrir a tela do Colab, gente, e vai abrir essa tela aqui. Então, quando vocês colocarem, né, o nosso link, ou colocar Google Colab, ou só o Colab, vocês vão abrir e vai aparecer para vocês, então, essa tela aqui, tá? Gostaria que vocês colocassem no chat, gente, quem já usou essa ferramenta, já tentou usar, ou para quem aí já trabalhou com o Python. Vão colocando aí no chat, coloquem também se é a primeira vez que vocês vão ter esse contato, né, com o Colab. Eu me lembro que na aula passada, muitos de vocês, né, tinham colocado que estão começando a aprender algoritmos, até quando eu deixei as tarefas, teve uns que se apavoraram, né, com algumas das tarefas ali, mas vocês vão ver que ele é assim, uma ferramenta bem simples, gente, para quem vai usar pela primeira vez, tá? Então, muito bom, gente, já que é a primeira vez, ótimo, né? Coloquem no chat aí, gente, quem já utilizou Python de alguma forma, tá? Sem ser aí no Colab, mas que já tentou alguma coisa. Ana Júlia, você fez o técnico de informática, mexeu com o Colab, então ótimo. Python primeira vez, Fábio se apavorou, você se apavorou na aula passada, né? Muito bem, vocês vão ver que hoje a gente vai então tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então a nossa aula, gente, vai ser um passo a passo aí dentro do Colab. Vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Aí, na próxima aula, a gente vai aprender um pouquinho mais ali do Colab, trabalhando aí com a parte de gráfico, a parte de fazer cálculo, importar arquivo, né, para vocês trabalharem, mas hoje a gente vai ver aí a parte básica dentro, do Python, usando aquilo que a gente já viu na primeira e na segunda aula, tá? Então, é passar o que a gente viu de algoritmo, só que agora trabalhando aí com o Python, tá bom? Todo mundo aí já conseguiu acessar, gente, o Google Colab? Chegou aí nessa tela aqui para abrir um notebook? Vocês podem ir clicando, gente, no joinha aí,
né, na reação para mim saber se vocês estão aí, todo mundo chegou nessa tela. Isso, muito bem. Bom, gente, o Google Colab, ele tem essa facilidade porque você abre ele direto no navegador. Como eu falei para vocês, não precisa instalar, não precisa usar outros editores, ele já vai trazer para nós ali o editor dele, que a gente vai trabalhar com células, que são as partes onde a gente vai inserir o código. E ele facilita porque você já pode abrir os seus notebooks, que é como se fosse um caderno ali dentro para você digitar seus códigos, tanto para você salvar ele aí no seu computador, como trabalhar no Google Drive ou dentro do seu GitHub, se você acessar ele, né? Então, tudo que você fizer, ele já entra com seus arquivos ali dentro do Google Drive, numa pasta qual ele vai chamar de Colab. Então, você já pode colocar, seus arquivos já ficam ali dentro. Eu vou deixar, gente, um novo Colab, não vou especificar lugar nenhum, tá? Então, quero que vocês cliquem aí no botão Novo Colab. Vocês vão perceber que ele vai começar a realizar o carregamento da tela do Colab. Por ele estar no navegador, né? Tem aí a questão da internet também, tá? O Colab pode ser alguma outra linguagem? Sim, Rafael. Ele se utiliza, por exemplo, se você quiser usar Jupyter, ou se você quiser puxar o código dele para usar em outras ferramentas que trabalham aí com a linguagem do Python, você pode utilizar, tá? Na aula de hoje a gente vai, como eu falei para vocês, conhecer a tela dele, né, trabalhar aí com os comandos básicos, e na próxima aula a gente se aprofunda um pouco mais, aí eu vou mostrar como que a gente puxa arquivos, né, o porquê que se usa muito Colab hoje na ciência de dados, para que a gente consiga realizar as análises e a parte estatística, né, tanto que a área de ciência de dados trabalha muito com a parte do Python. E o Google Colab, ele facilita muito essa parte da análise, daí eu vou mostrando para vocês o porquê que hoje é uma ferramenta aí que muita gente está utilizando, às vezes até nem conhecendo linguagens de programação, o pessoal já consegue trabalhar aí dentro com o Colab. Isso, né, Douglas? É como se a gente usasse computadores do Google em vez do nosso, tá? Então, tudo que a gente vai fazer ali é a gente utilizando o próprio navegador, tá? Por isso que eu falei em questão aí da internet, né, gente? Se a internet não estiver muito boa, ele vai demorar um pouquinho. Bom, gente, esse que vocês estão vendo, espero que todo mundo tenha chegado nessa tela, tá? É o nosso ambiente aqui do Google Colab. Então, aqui em cima, a gente tem aí os menus básicos, né? Arquivos, editar, ver, inserir, ambiente de execução, ferramentas. Aqui a gente vai ter alguns comandos, código, texto, e aqui para a gente executar tudo. Ao lado esquerdo, vocês vão ter aqui várias opções para se trabalhar, tá? Nós vamos passar nas próximas aulas a trabalhar com a parte de análise, com a parte aí de arquivos, para vocês aprenderem um pouquinho. E essa tela toda, gente, é o nosso ambiente aqui para o código. Vocês vão perceber, tá, que ele vai falar assim, ó, comece a programar ou gere um código com a IA, tá? Eu não vou mostrar para vocês na aula de hoje como que a gente vai trabalhar com a IA, né? Vamos deixar isso lá para a última aula. Aí eu mostro para vocês. Hoje a gente vai aprender o ambiente, porque para poder gerar código em IA aqui dentro, você tem que conhecer o ambiente e saber as possibilidades que a gente tem aqui dentro do Colab. Então, esse espaço aqui, gente, que nós temos, tá? A gente chama ele de código de célula. Então, esse botãozinho que vocês têm aqui, ó, é o executar célula. Significa que o que você digitar aqui dentro e você clicar para executar, ele vai executar o que nós temos dentro desse código aqui, tá?
Ah, professora, mas tem um executar tudo. Esse executar tudo, gente, ele vai executar todas as células dentro do notebook. Então, é como se vocês tivessem assim vários códigos ali dentro, dividido em células, e executasse todos eles de uma vez, tá? Mas a gente trabalha executando célula a célula, porque o resultado, muitas vezes, de uma célula é o resultado que você precisa para a outra célula. Se você tem um código inteiro, você pode executar tudo. Mas se você está trabalhando ali, por exemplo, que nem uma análise de dados, você analisa uma base de dados, o resultado dessa análise, aí você vai trabalhar em cima dos valores, aí você vai começar a fazer uma análise, vai questionando, vai fazendo gráficos. Então, para cada célula, você precisa muitas vezes as respostas que você tem acima, tá? Mas como eu falei, nada impede que você tenha um código inteiro e você execute tudo de uma vez, tá? Nós vamos trabalhar aí célula a célula para vocês verem os resultados que vão aparecendo, como que a gente trabalha ali executando, vocês vão perceber que ele é bem tranquilo de se trabalhar e de executar cada um do que nós temos ali dentro da célula, tá? Então, olha só, gente. Deixa eu voltar aqui no slide. Hoje na aula eu vou estar passando para o slide, voltando para a tela, passando para o slide, voltando na tela para estar explicando para vocês. Muito bem. Então, é essa tela aqui que nós chegamos, certo? Bom, gente, o que nós vamos começar? A gente vai fazer o nosso primeiro programinha em Python. E se vocês olharem, né, para o nosso código, vocês vão perceber que nós vamos ter ali a variável chamada Maria, idade e altura. São variáveis, gente, mas é constante porque eu tenho um valor já definido para ela, né? Então, vai aparecer Maria, a idade da Maria é 20 e a altura da Maria é 1,65. Print, porque ele vai mostrar na tela o que contém a variável nome, o que contém a variável idade, o que contém a variável altura. E aí nós vamos clicar no executar a célula, tá? Então, o nosso primeiro programinha para a gente ver como que ele vai funcionar, nosso primeiro programa em Python, gente, eu coloquei aqui no chat, para quem não abriu os slides, vocês vão copiar o que e a gente vai colar lá dentro do Colab, tá? Então, eu vou abrir aqui o Colab agora. Se alguém tiver perdido, me avisa, gente, tá? Aí aqui, gente, vocês vão colar o nosso código, tá? E a gente vai executar. Onde que eu vou executar? Nós vamos executar uma célula, tá? Porque nós vamos trabalhar com um monte de códigos aqui dentro, então a gente vai executar a célula. Não é o executar tudo, tá? A gente vai clicar nesse botãozinho aqui no canto, que é o executar célula, tá? Clicou, gente, ou aperta Ctrl Enter. Vocês vão ver que ele está na fila, ele vai começar a se conectar ao Python. Vocês vão ver isso aqui no cantinho do lado direito da tela, ali na barrinha. E ele vai trazer para vocês logo abaixo o resultado já do nosso primeiro programinha em Python. Maria, 20 e altura 1,65. Percebam, gente, que aqui eu já defini para essa variável nome, idade e altura o que ela vai mostrar, tá? Então, as nossas variáveis aqui, que não são variáveis, são constantes, né? Vão mostrar exatamente o que nós temos ali na tela, tá? Deixa eu perguntar, tá todo mundo aí, gente? Todo mundo conseguiu? Tem alguém perdido? Muito bem. Certinho?
Ah, professora, mas e se eu não quiser trabalhar com constantes, o qual eu já defini ali qual é o valor que aquela constante vai receber? Bom, vamos digitar então, né? Vamos digitar o nome, vamos digitar a idade. Como é que a gente vai fazer isso, né? Nós vamos então utilizar o nosso próximo código. Eu vou colocar aqui no chat também, tá? Vocês já podem entrar aqui. Ah, professora, a gente vai colocar tudo aqui dentro da célula? Prestem atenção, tá? Vamos colocar todo mundo aqui dentro? Não. Quando vocês passarem o mouse, gente, nessa linha de baixo aqui, ó, vocês vão perceber que vai aparecer mais código e texto, tá? Aqui é para adicionar célula de texto, só um texto. E aqui é o nosso código, tá? Aqui em cima vocês também têm, ó, código e texto. Então, quando você clicar nesse botão aqui de código, ele vai abrir para vocês uma outra célula. Então, quer dizer que o que nós temos anteriormente ficou gravado? Ficou. Saiu do Python, do Google Colab. Se você não salvar, ele não vai armazenar os resultados, tá? Ele vai deixar apenas o código ali. Então, vamos colocar novamente o nosso código, que eu coloquei aí no chat para vocês. Agora, gente, a nossa variável nome, ela vai aparecer para vocês o texto ali e vai fazer uma pergunta. Digite seu nome, vai ser uma entrada de dados. E a idade vai ser a mesma coisa, digite a sua idade, tá? Feito isso, novamente, executou e percebam que quando vocês executarem, ele vai mostrar na linha de baixo, gente, um campinho como se você estivesse dentro de um sistema, dentro de um formulário, digitando o nome. E aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem lá, ó. Vamos colocar então. Certo? Apertou Enter, ele vai para a próxima entrada de dados. Digite sua idade. Vamos colocar lá que eu tenho 10 anos, gente. Tá? Tudo bem? Então, olha só, gente, o comando input, ele serve para a gente dar uma entrada de dados. Então, aqui eu vou digitar o nome, eu vou digitar a idade, certo? Todo mundo conseguiu? Todo mundo chegou nessa parte, gente? Tranquilinho até aqui, né? Muito bem. Então, se nós precisasse, né, de um algoritmo, juntar os dois, se você precisasse de um algoritmo, né, gente, que perguntasse o nome e a idade, já temos aí o comando, né, para a idade e para o nome. Legal, né? Muito bem. Tá tudo nos slides, tá, pessoal? Eu tô colocando os códigos aí que estão na sequência do slide para vocês irem visualizando como é que a gente vai fazer. Beleza. Tá, professora, mas e se eu quisesse informar qual é a idade que eu tenho, né? Quantos anos? Como é que eu faço para mostrar na tela, né? Vamos para mais um códigozinho, vou colocar aqui no chat para vocês. Depois a gente vai ter uns desafios aí, vocês vão começar a juntar tudo aí. Novamente, gente, ó, sempre clica ou neste botãozinho do mais código ou mais código aqui em cima, tá? Fiquem à vontade para vocês escolherem. Célula nova, comando. Agora a gente vai printar e vai colocar lá, olá, qual que é o seu nome e qual que é a idade, tá? Executou novamente e aí ele vai aparecer, tá? Ah, professora, mas nós estamos aí, alguém está com o microfone aberto.
Aí vocês vão falar assim, professora, mas nós estávamos em células separadas, né? Que nem o Rafael falou, estou tentando juntar os dois. Bom, gente, não precisa, tá? Como eu falei para vocês, aquilo que ficou armazenado na célula anterior, ele vai buscar e vai trazer o resultado para você. Então, vocês percebam que nós temos célula a célula de código, executamos cada uma dessas partes aí, ele foi armazenando os resultados da entrada de dados na variável nome, na variável idade, e agora ele está mostrando o que é que essas variáveis têm. Observe, gente, que textos, né, que vocês querem que apareça, estão entre aspas. Aí a gente tem aqui, ó, separado, né, idade e anos. Então, quer dizer que eu tenho a variável nome e a variável idade ali, tá? Tranquilo, gente? Bom, né? Porque até na aula passada a gente só estava pensando no algoritmo. Agora vocês já estão vendo que eu já consigo digitar aqui as informações, eu consigo testar os algoritmos que a gente vai criando, tá? Vamos fazer um teste? E se eu quisesse trabalhar aqui dentro com agora a altura, né? Então eu vou voltar na célula anterior, certo? E a gente vai então puxar aí, gente, a altura, né? Vamos colocar aqui a altura. Vou deixar vocês fazerem. Puxem a altura, gente, e coloquem aqui a altura. Coloquem aí no chat o que que vocês fizeram, gente. Coloquem aí a altura e mostrem a altura. E aí, será que deu certo? Deu certo, Rafael? Mais alguém? Não deu. Não é inteiro. Isso mesmo. Por que que não é inteiro, né, gente? Porque aí não é int, né? O int, gente, seria se a gente utilizasse, né, um número inteiro, certo? E não é um número inteiro. Seria float, tá? Muito bem, vou colocar aqui, ó, digito sua altura em metros ou centímetros, né? Vamos colocar aqui em centímetros. Vocês viram que eu voltei na célula anterior, vou executar ela, e aí, gente, ele faz o processo de novo, tá? Então, vamos colocar lá, vamos colocar aqui a Maria. Opa. Qual que é a idade da Maria? Vamos colocar 30 anos. Qual é a altura da Maria? 1,65, certo? A professora deu errado, né? Justamente porque 165, certo? Eu quis que desse errado, gente, para vocês observarem quando dá o erro. Eu vi que muitos de vocês colocaram, né, que deu o erro.
Percebam que ele marca em vermelho, gente, a possibilidade ali do que está errado, certo? Muito bem. O que a gente vai fazer então, né? Ele fala que a gente precisa converter string para float, né? Porque a gente tem 165, certo? Então vamos colocar, por exemplo, né? Se a gente usasse só int, aí seria 1,65 sem vírgula, né? Mas a gente precisa ter uma forma ali de colocar, né? E esse erro, gente, aconteceu aí porque o separador decimal padrão é o ponto e não é a vírgula, né? Por causa dessa informação. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui novamente. Vamos executar. Digite o seu nome. Vocês viram que eu executei, saiu o erro ali da tela e ele voltou a executar novamente. Porque o erro, gente, estava na minha digitação, né? Vamos colocar aqui a Maria, 30 anos, e a Maria tem 1,65, certo? Agora sim, certo? Bom, mas eu quero que apareça agora aqui no print a altura dela também. Então, vamos lá, print. Já vamos utilizar aqui a altura. Vírgula, altura. Muito bem. Vamos executar. A altura é 1,65, certo? Conseguiram, gente? Isso aí, Diego, tem que flutuar. Gostei da sua palavra, tem que flutuar. Então, gente, percebam que toda vez que vocês voltarem à célula anterior, vocês podem mexer, executa de novo, tá? Quando é erros que aparecem de entrada, que é o caso do nosso input, no momento que você executar de novo, né, e aí são erros da digitação, quando você executa, ele começa de novo. Agora, se tivesse erro realmente ali com relação ao código, aí a gente teria que fazer a correção no código, executar ele novamente, para que daí ele aceite ali as alterações, tá? Então, essas células, célula a célula, eu posso ficar programando e mudando e alterando, mas toda vez que você realizar qualquer alteração, você tem que executar o conteúdo da célula novamente, certo? Para que ele entenda que nesse momento agora você está, então, trabalhando ali com o conteúdo da célula. A altura tem que ser ponto com vírgula, dá erro. Tem como deixar válido tanto ponto quanto a vírgula? Tem. Aí você tem que fazer algumas conversões, gente, tá? De usar ali o input, né? Então, você pode orientar o usuário a usar o ponto, né? Ou você pode fazer um tratamento com a vírgula. Aí você vai utilizar o que nós chamamos de replace, que daí ele vai converter 1,5, né? Se a pessoa digitar 1,65, ele converte para 1,65 antes de transformar em float, tá? Vou colocar aí no chat para você, gente, como que ficaria, tá? Então, isso seria só o tratamento ali de caso a pessoa digite vírgula, ele transforma a vírgula para ponto para que não tenha esse erro, ok? Tudo bem? Muito bem. Facinho, né, gente? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Professora, mas como é que funciona então agora os operadores de soma, subtração, multiplicação e divisão? Gente, é a mesma coisa, tá? Os operadores de uma linguagem de programação para outra linguagem de programação não se alteram. Então, a gente continua utilizando mais, menos, asterisco e barra aí para a divisão,
tá? Vamos lá para mais uma abertura aqui de célula. Colou, executou. E aí ele vai mostrar, né? Como nós estamos ali com a variável A e B, A recebeu 10, B recebeu 5. No momento que eu usei o comando print para mostrar, eu vou mostrar o resultado, então, de A mais B, A menos B, A vezes B, A dividido por B. E aí ele colocou os resultados ali logo abaixo, né? O bom dele, gente, como eu mostrei para vocês, o teste de mesa a gente faz aqui mesmo, né? Ó, posso colocar lá, por exemplo, 9. Executei. Já podem ver que já deu diferença, né? Os resultados ali. Vamos colocar 20. E aí você consegue perceber se os seus valores estão ali corretamente, certo? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Tranquilo, né? Nossa, aprender é, a trabalhar com algoritmo assim é tranquilo, né? Vocês viram que nós aprendemos na primeira aula a descrição textual, a gente viu a parte de fluxograma, que todo mundo aí achou bem interessante e tranquilo. A gente viu o pseudocódigo, que é o mais próximo da linguagem, né? Aqui a gente está trabalhando, gente, com Python, mas vocês podem ver que ele é muito tranquilo com relações às regras, né? Muito mais do que a linguagem C, que é o que vocês têm lá na aula conceitual, né? Onde o professor trabalha com C lá. É interessante de vocês aprenderem a trabalhar os dois, gente, tanto a linguagem C como o Python. O Python tem uma facilidade muito grande, né, de a gente utilizar. E para ficar melhor ainda, né? Deixa eu voltar aos slides. Muito bem. Nós digitamos esse código, digitamos esse. Agora a gente vai para as estruturas de controle. As estruturas de controle, gente, que nós vimos na aula passada, né, que é o se, então, a gente viu o while, a gente viu o for, né, ou seja, o pare, o enquanto, a gente vai trabalhar aqui dentro do Python. Então, o nosso primeiro programinha vai ser para digitar a idade e verificar se a pessoa é maior de idade ou ele é menor de idade. Então, lembram que a gente fez esse exercício, né? E percebam que aqui a gente tem os operadores relacionais. No lugar do se, então, que a gente viu na aula passada, nós vamos usar o if e o else, tá? Então, praticamente, gente, só mudou isso em relação ao nosso algoritmo da aula passada. Vou colocar ele aqui no chat, né? Vocês já podem abrir o Colab. Mais uma vez, vocês podem ir subindo, ó, uma célula para começar o código, digitou e executa. Novamente, gente, toda vez que vocês virem, né, o comando input, ele vai abrir essa telinha para que vocês, então, informem ali o que ele está pedindo. Digite a sua idade, vamos colocar 20 anos, Enter, e ele vai falar, então, que é maior de idade, certo? Tranquilo, né, gente? Nossa, facilidade imensa com relação a isso, né? Tranquilo, gente? Beleza, mas e se eu quisesse trabalhar agora com um contador, né? Enquanto que a gente viu na aula passada. Vou colocar aqui no chat. Enquanto
Enquanto o contador, né, tiver ali até o 5, ele vai imprimir, então vai mostrar na tela contador, contador, e vai incrementando de um em um. Então, olha só, gente, vamos lá no Colab novamente. Se eu estiver indo muito rápido, vocês vão falando, tá? Mais código, célula nova, coloca o código e executa, certo? Tudo bem, gente? Então, quando ele tem o contador igual a 1, esse é o ponto de partida da contagem, né? Então, você cria essa variável chamada contador e você inicia ela com o valor 1. O while, lembrando da aula passada, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar o código que está abaixo. Então, enquanto o contador for menor ou igual a 5, o loop continua. Print contador vai mostrar o valor atual do contador na tela. Então, enquanto ele estiver ali dentro, ele vai contando, por isso ele mostra do 1 até o 5. E ele vai incrementando, ele vai aumentando a cada repetição. Resultado final, então, ele imprimiu ali de 1 até 5, certo? Tranquilo, gente? O bom é que na aula de hoje vocês já conseguem ver o resultado das estruturas da aula passada, né? Que teve alguns que perguntaram ali, né? Como que mostraria um por um ali na tela, certo? Professora, acho que perdi a explicação, mas input para apenas o input, né? Muito boa pergunta, né? Justamente porque ele vai colocar para você, né, ali a opção para você digitar ali a idade, por exemplo, tá? Então, por isso que ele aparece um input dentro do outro, ok? Digamos que seria assim, ó, ela vai mostrar a mensagem na tela, digite sua altura, e ele vai esperar que você digite algo. Aí ele vai mostrar. Então, por exemplo, se a gente colocar lá 50, o Python vai receber 50. Aí o int ou o float, ele vai fazer a conversão se for necessário, e aí ele vai mostrar então o resultado ali na tela para você. Então ele tem um input para depois o outro input, porque ele vai mostrar para você ali na tela, certo? Opa, boa pergunta, boa pergunta. Qual que seria a diferença, gente, de usar o for no lugar do while? Quem lembra da diferença, gente, entre o while e o for? Alguém fez a tarefa, gente, da aula passada? Muito bem, Gabriela, deu branco, né? Bom, gente, ele tem uma repetição controlada, né? Que é o caso do while. A gente está controlando a repetição enquanto ele for menor ou igual a 5. Você definiu ali o que é que você quer,
né? Agora, quando nós usamos o for, ele vai repetir um número definido de vezes. Você usa quando você já sabe quantas vezes você quer repetir, né? Por isso que daí a gente usa o for, quando você sabe. Agora, no caso, quando você não sabe, aí a gente usa o while, porque eu só falei assim, olha, enquanto ele for menor que 5. Então, quando ele chegar naquele resultado, ele vai parar, né? Agora, quando nós usamos o for, gente, normalmente você trabalha aí, por exemplo, uma lista de 1 a 20, de 1 a 30 posições, pode ser, né? Olha aí, ó, o Douglas colocou. Além disso, tem a questão também de que a idade é um número. Então, se você não colocar o int, ele vai entender a idade como texto também. Isso, Douglas, a explicação anterior ali, né? Então, gente, essa é a diferença da gente usar um for para o while. Eu sei, controla a repetição, e o outro não. O for normalmente é quando a gente quer trabalhar ali mostrando, né, uma lista de valores, por exemplo, entre alguns intervalos, né? Aí seria interessante da gente usar aí o for, certo? Muito bem, gente. Vamos lá, vamos para o primeiro desafio, né, para ficar mais interessante a nossa aula. Vou voltar nos slides, certo? Primeiro desafio, gente. Nós vamos criar um programa que leia um número e informe se esse número ele é par ou ímpar, tá? Vocês vão ver que eu coloquei só o print aqui do código, não coloquei o código para vocês, tá? Porque a gente vai olhar para ele um pouquinho para entender o que, que ele está nos trazendo. Então, olha só, até agora eu só dei os códigos para vocês colocarem lá no Colab e testar, né? Não pedi nada ali com relação ao, ao nosso algoritmo, o que é que a gente vai trabalhar no algoritmo. Agora a gente vai olhar para o algoritmo, ver o que, que ele está pedindo, para daí a gente ir para o código. Então, olha só, vamos ler o número. Então, a pessoa vai digitar lá um número, e no momento que a pessoa digitar, né, esse número, ela não sabe se é um par ou é um ímpar. Mas a gente quer que esse programa, ele informe se o número que ela digitou é um par ou um ímpar, né? Lembrando lá da matemática básica, né, gente, quando nós precisamos saber se o número é par, a gente divide ele por 2, certo? Muito bem, então se o número for divisível por 2 e o resultado, né? Aliás, o resultado não, né, gente? Se o resto da divisão for 0, podemos considerar que esse número é par. Para saber se o número é ímpar, o resto da divisão tem que ser diferente de 0, né? Então, se vocês olharem aqui, a gente vai ter, né, o número, digite um número, se o número, e aí vocês vão perceber que nós vamos ter aqui a porcentagem 2. Então, se o número, né, for divisível por 2 e o resto dele, gente, for igual a 0, ele é par. Se não for 0, então ele é o ímpar. Na programação, quando a gente utiliza esse ponto, essa porcentagem, gente, significa que eu vou trabalhar com a divisão, mas é o resto da divisão que eu preciso saber. Não é a barrinha o qual ele vai dividir por 2, tá? E aí, o resultado da divisão ele iria mostrar. Não, aqui nós estamos interessados no resto da divisão. Por isso que a gente utiliza, então, aqui a porcentagem, no caso, 2. Então, se o resto da divisão, e aí a divisão tem que ser por 2, se ela for o resto dela 0, eu tenho um par. Se for diferente de 0,
eu tenho um ímpar, né? Se a gente tivesse lá, por exemplo, 5 dividido por 2. Se a gente for ver na divisão, gente, ele vai sobrar um resto, né? Vai sobrar um 1 lá. E é esse resto que determina que o número 5 dividido por 2 quer dizer que o 5 que foi digitado, ele é um ímpar. Todo mundo aí conseguiu entender, gente? Sim? Muito bem. Então vamos, para facilitar aqui, gente, vou colocar o código aqui no chat. Para quem já tentou, né, digitar o código lá no Colab, ótimo. Para quem não tentou ainda, tá aqui o código para vocês utilizarem, certo? Vamos lá para o Colab. Vamos lá, vamos lá. Acredito que enquanto eu estava explicando, muitos já estavam digitando. Vamos lá, vamos digitar o número 137. Ímpar. Ah, eu quero testar outro. Clica novamente no executar, gente. Vamos digitar o número, vamos digitar lá, 42. Par. Então, eu posso trabalhar com o teste de mesa aqui dentro mesmo, toda vez que eu vou executando, certo? Tranquilo, né? Mais tranquilo que isso, deu certo, Fernando. Muito bom. Tranquilinho, gente? O bom depois é que vocês vão poder, gente, pegar todas as tarefas que a gente já fez até agora e passar aí tudo para o Python, tá? Algoritmos, gente, assim como as linguagens de programação que vocês vão aprender no curso, é que vocês precisam praticar. Quanto mais praticar, quanto mais usar, mais tranquilo vai ficando, certo? Vamos lá para mais um, então, gente. Agora vocês vão ler 3 notas, vocês vão calcular a média e vocês vão informar se o aluno foi aprovado ou não, tá? Vamos lá, gente. Vou deixar vocês aí pensarem um pouquinho ou copiarem, né? Porque eu já coloquei o código para vocês aí do lado. Muito bem. PyCharm, né? Também é um programinha usado aí para gente escrever em Python. Muito bem, gente. Facilita a vida de quem está programando também. Bom, Fernando. Bom, gente, o que que mudou aqui no nosso programa agora, né? Não mudou muita coisa, apenas que em vez do int, agora nós vamos usar float, né? Até porque temos notas. Vamos calcular uma média, vamos somar aí todas as notas que forem informadas e vamos dividir por 3. Poderíamos ter 4 notas, iríamos dividir por 4. Vamos mostrar na tela, né, informar ali qual que é a média do aluno e vamos fazer a verificação. Se a média do aluno for maior ou igual a 7, então ele é aprovado. Se não, ele vai ser reprovado, né? Então, lembrando lá do algoritmo, gente, que nós tínhamos para criar um programa, né, que iria fazer a leitura de 3 notas, calcular a média e informar se ele vai ser aprovado, certo? Vou colocar aqui o código no chat para facilitar a vida de vocês. Vamos abrir
o Google Colab. Mais uma célula de código. Vamos informar o nosso código. Executar. E aí vai começar, gente. Digite a primeira nota. Vamos colocar 7, 8, 6,5. E a média do aluno é 7,17. Situação aprovado. Novamente, gente, clicou, começa o nosso teste de novo. Vamos colocar 6, 4, 5. Reprovado. E aí vocês podem ir testando. Tá? Quiserem colocar uma quarta nota, dividir aqui por 4, vocês podem colocar. Certíssimo, gente? Tranquilo, né? É isso aí, Pedro. Mais tranquilo que isso, né? Tinha um aluno que falava para mim assim, professora, você deixa a gente sofrer nas aulas, nas primeiras aulas, para depois trabalhar com o Python. É porque a gente precisa ver os conceitos, né, gente? Quando vocês fazem uma prova, por exemplo, né, para entrar numa empresa ou de um concurso, é no papel. Então, a gente tem que aprender primeiro ali no conceito para depois usar as ferramentas, né? Vamos lá. Terceiro desafio, gente. Agora a gente vai ter um pouquinho mais aqui dentro de decisões a serem tomadas. Então, a gente vai ler um programa, vai informar o nome e a idade da criança, só que agora a gente vai informar se, né, da criança, do adolescente ou do adulto, que conforme a idade dela, se ela tiver entre 0 e 12, a gente vai escrever que ela é criança, se for entre 13 e 17, ela é adolescente, mais de 18, ela é adulto, tá? E vocês vão perceber também que nós vamos ter um ali que a idade é inválida, porque às vezes o usuário, né, pode digitar, por exemplo, -10. E aí? É uma idade inválida, né? Ah, professora, mas se digitar 100, 110, 120. Bom, tá falando que o adulto é 18 mais. Então, independente, se for 150, 160 anos, né, ele é adulto. Mas nesse caso da idade inválida, gente, é quando a gente digita, né, algum valor ali que não está entre 0 e números positivos, seriam mais em relação ao número negativo. É obrigatório ter? Não, gente, não é, tá? Mas é só uma opção a mais para a gente colocar essa informação e muito sistema ele tem para mostrar para que a pessoa não digite ali o número errado, né? Tudo bem? Aqui a gente vai usar o if. Aí vocês vão perceber que a gente tem if e lá no finalzinho a gente tem o else, né? Então, se a idade for esse, aí aqui nós já temos um outro se ali dentro, depois um outro se ali dentro, e aí a gente tem um então, tá? São várias condições, gente, dentro ali do if. Lembram que eu falei para vocês que às vezes a gente pode trabalhar com os ifs alinhados, um dentro do outro, certo? Vou colocar para vocês aqui no chat para vocês colocarem aí no Colab e testar. Vamos lá, sinalzinho de mais para inserir novo código para nova célula. Executar. Digite o nome. A Maria,
e a Maria tem 89 anos. Aí ele vai falar: Olá, Maria, você é um adulto. Observem, gente, que temos o print, né, para mostrar o olá, a variável nome. Então, o que eu digitar na variável nome, ele vai trazer ali, Olá, Maria. E ele vai falar se é adulto, se não é, dependendo da idade que eu digitei. 89, ele acabou caindo em idade maior que 18 anos. Ah, professora, vamos testar para ver se aparece que é uma criança, por exemplo, né? Vamos colocar Maria, vamos colocar 6 anos. Olá, Maria, você é uma criança. Testar novamente. Vamos colocar aqui a Maria tem 16 anos. É um adolescente. Muito bem. Vamos testar. Maria, vamos colocar que a idade da Maria é -10. Idade inválida, né? O bom é que vocês conseguem realizar, gente, todos os testes ali, né? É, na própria, no próprio ambiente do Colab. A idade liberada a bebidas. Ah, você fez assim? Ok. Né? Você fez um além que não está aqui, né? Você já está pensando em liberar as bebidas. Se não, menor de idade. Também, tranquilo, Rafael. Né? Só lembra que você fugiu do que estava escrito, né? Por exemplo, em uma prova, né, escrita, por exemplo, seria descontado de você aí alguns pontinhos porque você não seguiu, né, digamos assim, o que estava pedindo, tá? Mas tranquilo aí o teu raciocínio, Rafael. É, Pedro, é bom colocar, né, ali no adulto, 18 até 1.000. Então, eu acho que até 150 tá bom, né? Porque acima de 150 pode ser, né, uma múmia também, né? Mas você tá certo, poderia aqui no 18, né, ter colocado ali também uma trava, né, para a pessoa não digitar ali 1.000, senão ela vai aceitar que você coloque um valor muito grande, né? Tudo bem, gente? Tranquilo? Muito bem. Olha só, na aula passada, a gente tinha algumas tarefas que ficou, né? Da primeira aula, gente, eu gravei um vídeo separado explicando para vocês o algoritmo sendo feito ali, descrição textual, fluxograma e o pseudocódigo. Na aula passada, que a gente trabalhou ali com as estruturas de controle, eu deixei para vocês 5 tarefas, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai passar essas tarefas, só que agora implementando ela em Python, tá? Quem fez, gente, nossa, maravilhoso. Quem conseguiu aí passar a semana e fez o algoritmo, seja em descrição ou no pseudocódigo, ótimo, tá? Quem não fez, aproveita aí. Sofreu? Ah, mas Gabriela, é isso aí. Mas você tentou, ótimo, excelente, né? Agora você vai ver a facilidade, Gabriele, que é colocar o que você tentou agora aqui no Python, né, dentro do Colab, e testar o que você tentou fazer, né? Sem problema. Pedro, agora você vai usar o Python aí para trabalhar ali com as tarefas, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira tarefa, né? Olha só. A primeira tarefa, né, o que ela pedia? Ela pedia que as maçãs custam 1,30 cada. Se fosse compradas menos de uma dúzia, e R$ 1 se forem compradas pelo menos 12. Faça um algoritmo que leia o preço de maçãs compradas, calcule e escreva o total
da compra, né? Vamos testar agora lá dentro do Colab, Gabriele, tá? Vamos testar isso lá dentro do Colab. Então, olha só, gente. Quando vocês encontrarem o chiqueirinho ou o sustenido, né? É para vocês colocarem um comentário lá dentro do código. Então, sempre que vocês encontrarem, significa que nós temos ali, então, um comentário, tá? Vou colocar para vocês aqui no chat o nosso código, tá? Porque a gente vai corrigir. Depois eu preciso, gente, que vocês, né? Como a Gabriele fez, ela tentou, não sabe se dá certo ou não, mas ela vai olhar agora e testar aí dentro do Colab, tá? Vou abrir aqui o Colab novamente. Vamos puxar lá para cima, adicionar mais uma célula. Vamos digitar aqui. Então, olha só. A gente vai ler a quantidade de maçãs. Então, nós vamos digitar a quantidade de maçã, vamos fazer a verificação do preço. Se a quantidade, né, ela for menor que 12, o preço é 1,30. Se não, o preço é R$ 1. Como está pedindo para a gente calcular o total que vai ser pago, então eu vou fazer o cálculo. Vou ter uma variável chamada total, que vai receber a quantidade que foi digitada aqui em cima, vezes o valor do preço, né? E aí o preço vai depender se ele vai ser 1,30 ou vai ser R$ 1. E aí eu vou exibir, então, o nosso resultado aí da compra, tá? Se a gente olhar para o algoritmo da Gabriela, é isso aí, né? Ó, marca, digite a quantidade, maçã, isso aí, certíssimo, Gabriele. Testa lá para ver se deu certinho o seu código. Executa. Opa, vamos ver o que que deu de errado aqui. Preço 1,30. E aí, gente, corrigiram aí? Uhum, tinha que ser flood. Isso aí. Vão corrigindo, gente, vão corrigindo. Deu uma travada, gente, a minha tela.
Que vocês perceberam, gente? Ah, mas sem o seu vampiro. Ah, o Pedro já colocou, tinha que ser Flood. Não, gente, tá? O erro, na verdade, aqui, para vocês visualizarem, né? Não é o Flood, tá? Porque aqui eu já tenho o preço em 30. Eu só vou fazer a multiplicação pela quantidade, tá? Nesse caso, era a indentação, tá? Se vocês visualizarem ali no chat, vocês vão ver que o preço 1,30 é o preço R$ 1, ele não estava identado para dentro do if, tá? Aí ele estava mostrando um errinho ali. Vamos colocar a quantidade de maçãs 15. Total da compra, R$ 15. Já que o preço é maior do que 12, então eu vou pagar R$ 1, né? Vamos colocar aqui que a quantidade de maçãs é 8. Vou pagar R$ 10,04, porque é menor que 12. Então, o preço é 1,30 o quilo da maçã. Certo? Entenderam, gente? Sim, corrigi isso também, Gabriela, é verdade, tá? Entendido? Não foi o erro ali do flood. A primeira coisa que a gente pensou, né, é o erro do flood ali, certo? Tudo bem, gente? Vocês viram que ele marca de vermelhinho, né? E ele não estava marcando que era com relação ao float, certo? Muito bem. Quem lembra do nosso segundo desafio da tarefa, né? A segunda tarefa, gente, ele pedia então, né? Para vocês fazerem um algoritmo para ler o número da conta do cliente, o saldo, débito e crédito. Após isso, ele vai calcular e escrever o saldo atual. Então, o saldo atual vai ser o quê? O saldo do cliente menos o débito mais o crédito, né? Testar se o saldo atual for maior ou igual a zero e escrever se a pessoa está com saldo negativo ou com saldo positivo, né, gente? É olhar para o nosso extrato bancário, né, e visualizar lá se a gente tem saldo, se não tem, se você coloca ou não, né? Tudo bem? Ah, muito legal, Gabriela. É só trocar se você é velho, se você é idoso. Verdade, gente. O bom é que vocês possam aí ir brincando, né? Se a idade for maior que 100, você é vampiro. Muito bem. É, porque às vezes não é adulto, né, Gabriela? Ele já é idoso, já tá lá na terceira idade, né? Diz que agora vai ter a quarta idade. Vamos lá, então, gente. O nosso código, olha só. Aqui eu dividi para vocês entenderem o que nós temos de entrada de dados, o cálculo que a gente vai fazer, que é o saldo atual, qual vai ser a saída dos dados, né? Porque eu preciso qual é o saldo atual e, por último, eu preciso fazer a verificação do saldo, se o saldo é negativo e o saldo é positivo. Comentário, gente, ajuda muito ali a gente entender o código, certo? Aí facilita ali a nossa vida. Vou colocar para vocês o código aqui no chat. Quem quiser ir testando, gente, fique à vontade, tá? Vocês podem alterar, vocês podem adicionar. Mas eu me lembro que na semana passada, quando eu expliquei para vocês essa tarefa aqui, muitos acharam super difícil, né? Mas olhando agora, né, para o nosso código em Python, vocês percebem que ele não é tão difícil. A gente só precisa interpretar o que é que está sendo solicitado.
E essas vezes, gente, é a grande dificuldade na hora de você criar ali o seu algoritmo. Agora vocês imaginem, gente, muitas vezes, né, um cliente te passando essa informação do qual você precisa fazer, né, um sistema para funcionar. De repente alguém chega e fala: "Olha, eu preciso que você crie aí um sisteminha, né, e que mostre aí o saldo do cliente, o débito e o crédito que ele me deve", né. Eu posso criar o algoritmo e passar isso para qualquer linguagem de programação, gente. Aqui nós estamos agora trabalhando, né, com o Python. Não era difícil, era preguiça, Pedro? Ah, então tá bom. Só a Gabriele tentou, gente, e o resto? Cadê o Rafael? Cadê o Fernando? Cadê o Diego? Também era preguiça, gente? Esse você fez? Muito bem, muito bem. Ah, muito bom. Agora, Pedro, você vai passar isso para o Python, né? O bom é que você troca os escreva e os leia, né? Pelo input e pelo print. E o se e o senão pelo if e o else, né? Muito bem, muito bem. O Diego também não fez. Ah, então tá bom, gente. Bora fazer então. Código aí no chat já preparadíssimo. Ctrl C, Ctrl V. Facilidade, né, gente? Clica no sinalzinho de mais, digita o código que a professora já deixou pronto. Aí vamos lá, vamos digitar o número da conta 458. Vamos digitar o saldo, gente. Vamos colocar que nós temos R$ 100 na nossa conta. Vamos digitar o débito, a gente deve R$ 80. De crédito, vamos colocar aqui, sei lá, 40. Quer dizer que nós temos com saldo atual de 60, saldo positivo. Muito bem. Ah, vamos colocar um saldo negativo. Gente, vocês podem mudar depois, né? Ali o código. Vamos colocar 300, 400 de débito. Vamos colocar aqui R$ 10, saldo negativo de -90. A gente ficou devendo mais do que tem na conta. Muito bem, certo? Tranquilo, gente? Tranquilinho, né? Se vocês perceberem, a maior dificuldade que eu sempre falo para os alunos, às vezes não é nem o código, né? Muitas vezes é interpretar o que está sendo solicitado, para daí você trabalhar em cima do algoritmo, né? Tranquilo, gente? Todo mundo conseguiu copiar um código? Bom, tarefa 3, gente, são 5, tá? Vamos para a tarefa 3, aí vai faltar só 2. Essa aqui, tranquilinha. Ler o ano atual, o ano de nascimento de uma pessoa, escrever a mensagem que diga se ela poderá ou não votar esse ano, tá? No caso, a gente não vai considerar o mês que a pessoa nasceu, né? Apenas o ano. E aí, aqui na verificação, eu estou colocando que a idade, gente, seja maior de 16, tá? Mas vocês podem ter colocado aí maior de 18, sem problema nenhum. Mas, né, aqui no Brasil, maior de 16 anos já pode votar, tá? Como pode votar ou não pode votar esse ano, vamos considerar a idade aí maior de 16 anos, que é a idade que a gente pode tirar aí o título de eleitor. Tranquilo essa também, né? Sim, sim. Muito bem. Gente, o código no chat,
tá? É para vocês testarem. Quem quiser digitar o código, digitar aí conforme entendeu, e testando, fiquem à vontade, tá? Aqui nós estamos realizando a correção aí das tarefas. Muito bem. Ano atual, 2026, ano de nascimento. Vamos colocar aqui 2008. Pode votar esse ano, né? Tem aí maior de 16 anos. Se a gente for testar de novo, 2026, vamos colocar aqui 2012. Não pode votar esse ano porque é menor de 16. Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer, Pedro. Como é que faria, por exemplo, nessa digital o ano atual, você pode colocar qualquer número. Teria uma maneira de limitar esses números para ser somente 4 dígitos e não menos? Ou nem mais? Tem, tem. Você pode colocar ali a fazer a verificação, considerando que seria realmente uma data digitada, né? Como o nosso algoritmo está pedindo, né, que a gente não considere ali o mês de aniversário, né? Estamos considerando apenas o ano, mas você pode fazer essa limitação. O normal dentro de um programa é que você faça aquela verificação ali do dia, mês e o ano, né? Porque aí, como você trabalha com o tipo de dado como sendo uma data, né? Ou você pode considerar também só o ano, ele vai fazer justamente ali a verificação baseado naquela data, naquele formato. Então, por exemplo, se você digitar o dia, se você usa um formato de data, ele considera até 30 dias. Se você usar um formato de dia e mês, ele vai considerar o mês até 30 e a data 30 dias, aliás, o mês 12, né, gente? E se você colocar o ano, ele vai considerar ali o ano utilizando 4 dígitos. Normalmente a gente usa 4 dígitos para o ano, né? Nesse caso aqui, se a gente fosse fazer uma verificação, né, de como deixar fixo ali com 4 dígitos, deixa eu pensar aqui. Nós poderíamos utilizar uma formatação em string, e aí ele preencher com zeros, ou você pode utilizar um comando do tipo format, muito usado também na linguagem C, que aí você pode também digitar o ano e limitar ele ali, ou você coloca ele no formato ano, tá? Aí a gente iria utilizar o formato, por exemplo, deixa eu colocar aqui no chat para vocês, vamos colocar ano aqui, int, aí vamos digitar o ano e na linha de baixo, gente, ali do ano, tá? Poderíamos colocar a verificação do formato, tá? Daí colocaríamos, por exemplo, o comando format, e eu colocaria ali que o print, o formato dele seriam de 4 dígitos unicamente, tá? Não testei aqui no Colab, gente, mas coloquei aqui no chat, né, para pergunta ali do Pedro. Mas como eu falei, Pedro, normalmente dentro do sistema a gente considera ali não só o ano, né? A gente considera
digitar o dia, o mês e o ano, tá? Daí nós iríamos utilizar o formato completo da data. Mas como o nosso algoritmo inicial estava pedindo para a gente não considerar ali o dia de aniversário, né, o mês de aniversário, estava até aqui, ó, não é necessário considerar o mês em que a pessoa nasceu, tá? Mas poderíamos considerar como uma data inteira, certo? Tranquilo, gente? Bom, agora tem um, né, que na aula passada vocês acharam complicadinho também, que é a tarefa 4, tá, gente? A tarefa 4, né, ela pede que a jornada de trabalho semanal de um funcionário é de 40 horas. Então, o funcionário que trabalhar mais de 40 horas, ele vai receber uma hora extra. E o cálculo é o valor da sua hora com um acréscimo de 50%. Né? Tranquilo aí, para quem trabalha já sabe, né, que nós temos o cálculo da hora extra. Então, o que que você teria que ter feito? Escrever um algoritmo que vai ler esse número de horas que o funcionário trabalhou em mês, o salário por hora, e você vai escrever qual é o salário total do funcionário, que deverá ser acrescido das horas extras. Caso tenham sido trabalhadas essas horas extras, tá, gente? Aqui precisamos considerar que o mês possua 4 semanas exatas para se trabalhar, porque a gente sabe que às vezes tem mês que tem 5 semanas, né? Mas aqui o nosso algoritmo, ele está pedindo que a gente considere o mês com 4 semanas, ok? Muito bem, gente. Querem pensar um pouquinho? Então tá bom. Enquanto vocês pensam aí, vou aguardar uns minutinhos. Quem está com o slide já sabe que no próximo slide tem o código. Coloquei aqui no chat, gente, né, que o nosso cálculo é de 40 horas, vezes 4, são 160 horas no mês, tá? É o cálculo padrão, né, considerando que aqui que o mês possua aí 4 semanas exatas. No código dá para a gente usar o 160 como nós podemos fazer o cálculo.
Ó, o Pedro já colocou aqui. Muito bem, funciona. Muito bom. O bom é funcionar, né, Pedro? É isso aí, gente. Muito bom. Eu coloquei para vocês aqui, gente, tá? Muito bem. Horas extras, salário, vezes extras, vezes o valor, 1,5. Eu já coloquei separado, Pedro, para ficar mais entendível, né? Cada parte ali que a gente tem. Então, nós temos a entrada de dados, digitar o total de horas trabalhadas, valor da hora, digitar o valor da hora, né? Porque dependendo ali do valor da hora que você estiver utilizando, né? De repente você ganha aí R$ 12, R$ 70, R$ 50 a hora. Aqui a gente tem o cálculo do salário, né? Então, se horas trabalhadas ali for menor que 160, né? E ele vai fazer esses cálculos aqui. Se não, ele vai colocar o salário total vezes as horas trabalhadas vezes o valor da hora, tá? E vai printar ali no final, tá? Não, tranquilo, Pedro, vai rodar tranquilamente no Colab, tá? Qual que é a diferença do seu para o meu? É só que eu coloquei ali uma divisão, né, para ficar mais claro. E aqui a gente tem ali o cálculo, né, de horas extras, salário normal, o valor da hora extra e o salário total, certo? Mas, com certeza, o seu está funcionando tranquilamente. Vamos digitar ali o total de horas trabalhadas no mês, vamos colocar que a gente trabalhou 168 horas no mês. Vamos colocar o valor da hora extra que a gente ganha. Vamos colocar que é 35. Salário total, 6.020. Muito bem. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, professora. Só queria deixar um adendo. O meu tá É, bonitinho, tá certinho também. Tá igualzinho sim, o seu código, a execução tá igualzinho. igual. Eu só coloquei ali os comentários, Pedro, mas está tudo certo. Não, Lembro eu fiquei que. triste. Não, fica triste não. Lembrem que na primeira aula eu falei para vocês que às vezes a interpretação do que a gente tem para ser realizado, ela é diferente de um para o outro. E isso é o pensamento lógico, né? Então, da forma que você colocou, você seguiu o que estava sendo solicitado e você fez. O resultado vai ser o que foi solicitado? Vai, né? Eu só organizei ele aqui de uma forma para a gente ter e saber o que que é uma entrada de dados, o que que é um cálculo, o que que é uma saída. Mas o seu está tranquilo, está funcionando, ótimo. O importante é que você entendeu o que era para ser feito. Tá bonitinho. Vamos para o último, gente. Nós tínhamos 4 algoritmos e tinha um último, né? Que eu me lembro até que a Gabriele falou que esse era complicado, mas na verdade, gente, ele não era complicado, tá? Nós já havíamos feito o preço da maçã lá na primeira tarefa, né? Mas agora a gente vai fazer esse utilizando então agora duas frutas, morango e maçã. Então, olhem só, a gente aumentou aqui uma fruta, né? Então, morango até 5 quilos, morango acima de 5 quilos, maçã até 5 quilos e maçã acima de 5 quilos. Então, o que estava sendo pedido, gente? Para a gente escrever um algoritmo para ler a quantidade em quilos de morangos e a quantidade em quilos de maçã adquiridas e escrever o valor aí a ser pago pelo cliente. Né? Então, se o cliente comprar mais de 8 quilos, por exemplo, ou o valor da compra ultrapassar R$ 25, ele ainda recebe um desconto de 10% sobre esse total. Então, além da gente fazer todo o cálculo
Com relação ali à quantidade de quilos de fruta comprada, eu ainda verifico se ele comprou mais de 8 quilos ou deu mais de R$ 25, eu tenho que dar um desconto para ele, tá? Como esse é o nosso último exercício, gente, eu vou deixar ele para vocês aqui no chat. Esse assim, gente, não é que ele é difícil, tá? Na verdade, esse algoritmo aqui, ele exige um pouco mais, ele é aí um código um pouquinho maior, porque eu preciso fazer uma verificação de entrada de dados, que é o quilo do morango e o quilo da maçã, né? Eu preciso fazer a definição de preço do morango e da maçã separados. Eu preciso fazer o cálculo dos valores e eu preciso aplicar o desconto depois ainda, baseado no quê? No peso, para daí eu dar o desconto. Então eu tenho aqui as verificações que eu preciso realizar. Então a gente vai trabalhar com praticamente 3 ifs ali dentro. Por isso que ele é um pouco mais trabalhoso, né? Vou colocar ele aqui no chat para vocês olharem, né? E vamos lá para o Colab. Tem no slide, gente, não se preocupem, tá? As tarefas que eu sempre utilizo em aula, a gente corrige ou grava a aula ou faz em aula. Então, observem que o nosso código ele é um pouquinho maior que os demais, tá, gente? Não é que ele seja difícil, ele exigiu um pouco mais ali da escrita dos comandos. Então, olha só, a entrada de dados, né? Então, eu tenho aqui para informar a quantidade de morangos em quilo e a quantidade da maçã em quilo. Aí eu venho para a definição do preço primeiro, gente, do morango, tá? Eu não posso trabalhar junto, porque eu tenho definições para cada um deles conforme ali o peso, né? Separado. Então eu tenho que fazer do morango e da maçã. Aí que a gente vai fazer o cálculo dos valores. Então, se eu pegar o valor do morango conforme o quilo vezes o preço do morango, valor da maçã, mesma coisa, vezes o preço, né, gente? Daquilo que foi informado aqui, ó. Aplico o desconto. E depois eu tenho a saída, certo? Tudo bem, gente? Vocês estão ouvindo o barulho de chuva? Não? Ah, então tá certo. É um sinal que o microfone, o meu fone de ouvido aqui tá bom, gente, porque tá maior chuva aqui na janela. Então tá tudo certo. Vocês entenderam o porquê que a gente está fazendo dividido, gente? Fazer a verificação primeiro da maçã, para depois do preço? Porque a gente tem uma tabela, né? E naquela tabela ali eu tenho a tabela da maçã, a tabela do morango. Conforme o peso, né, o quilo, eu tenho um valor. Então, eu tenho que fazer separado. Cálculo e aplicação de desconto, eu faço um só, tá? Mas eu preciso fazer a separação se caso eu comprar tanto de maçã e eu comprar tanto de morango. Então, esse, gente, ele é um exercício que dá um pouquinho mais, né, para vocês aí pensarem na forma de mostrar. Mas em relação a comandos, não tem diferença, tá? Vamos executar então para a gente ver. Digite a quantidade de morangos. Vamos colocar aqui, vou comprar 3 quilos de morango e 4 quilos de maçã. Qual é o valor que eu vou pagar total, gente? R$ 14,07. Recebi desconto? Não, eu não recebi desconto porque o peso não passou de 8
e o total não deu R$ 25, mais que 25 para que eu ganhe desconto, né? Vamos testar então para ver, né, gente? Vamos lá. Se a gente comprar 8 quilos de morango e eu comprar só 4 de maçã, valor a pagar R$ 22,32. Também não vou ganhar desconto, porque por mais que o morango tenha sido mais, né, maior aí que 8, na verdade não foi maior, né, for igual a 8, mas ele não ultrapassou ainda os 25. Vamos testar de novo. Vamos colocar aqui, de morango é 8 e maçã é 9. Valor a pagar, 27,99. Ganhei desconto. Ah, gente. Tranquilo? Difícil? Eu me lembro que na aula passada, vocês estavam com uma carinha triste no final aí, com as tarefas para vocês realizarem, gente. Tá? Mas eu deixei para nossa aula hoje para vocês aí testarem, né, de uma forma prática, que vocês possam, inclusive, fazer o teste de mesa usando aí o Google Colab. Deixa eu perguntar para vocês, acharam difícil, gente? Mais ou menos, Pedro? Ficou show, né, Lucas? Mas olha só, gente, para a primeira vez, tudo certo, né? Então, assim, ó, essa semana, procurem pegar os exercícios, gente, e ir trocando, né? E praticar, né? É, Fábio, difícil é só criar o código. Mas pensem assim, tá? O código, gente, ele tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Se a gente for pegar esse sistema aqui de maçã e morango, podemos dizer que é uma fruteira, não é? Seria um sistema para calcular o preço ali de morango e maçã que alguém está comprando, como poderia ser qualquer fruta. O de horas trabalhada, ele tem a ver com o sistema de RH, o saldo, o crédito e o débito, né? Também tem relação ali com o nosso dia a dia. E aí, muitas vezes, a gente se pergunta, mas como é que eu vou resolver, muitas vezes, uma situação, né? O algoritmo, gente, ele é para isso, né? Ele é para isso. O Arthur já quer exercícios mais complexos. Muito bem, Arthur. Muito bem, né? Eu não vou deixar exercícios na aula de hoje, mas na próxima aula, gente, nós vamos trabalhar um pouquinho mais dentro do Colab, tá? E aí a gente vai trabalhar com uma lista ali dentro, a gente vai trabalhar um pouquinho puxando uma tabela, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente vai entrar um pouquinho mais ali dentro do Colab e aí eu vou trazer um pouco mais de exercícios mais complexos, tá? Para quem quer mais exercício, gente, vocês podem mandar mensagem no meu e-mail que eu mando para vocês, tá? Mas o que eu quero que vocês façam, gente? Pratiquem, modifiquem, alterem o que a gente viu em aula, né? Na aula passada, eu deixei para vocês também, na aula anterior, lista de exercícios para vocês fazerem, tá? E todos os slides, eu sempre procurei colocar o código, tá? Para facilitar aí para vocês testarem, ok? Deixei aqui, gente, uma tabela de comandos, tá? Para vocês já irem se acostumando ali com os comandos usados ali dentro do Colab, tá? Então, eu coloquei aqui qual é a categoria, se ele é entrada, se ele é saída, se ele é um comentário, se ele é um incremento, ou é para a gente converter algo, qual é o comando, qual é a descrição e o exemplo do que ele faz para vocês aí terem ali o comando, tá? Então, fica mais tranquilinho. Lembrando, né, gente, a interpretação que o pessoal colocou aí, né, de criar o código, de vocês lerem, gente, é um exercício.
E vocês vão perceber que tem algumas disciplinas, né, principalmente na área da engenharia, em que a gente precisa entender o que o cliente está pedindo para que a gente desenvolva, né? E isso entra muito ali do algoritmo. Então, às vezes, entender o que o cliente quer que seja feito, um cálculo que ele passe para você executar, é justamente isso, né? Entender o que está sendo solicitado e passar isso para dentro de um código. E isso acontece, gente, praticando, tá? Se vocês olharem, os 3 últimos que a gente criou agora, são tudo parecido. O que mudou? O que o algoritmo estava pedindo. Mas a gente usou praticamente, gente, os mesmos comandos, né? O input, o print, variáveis, o if, né? Mas se vocês olharem, em si o que estava sendo solicitado era diferente, mas o código ele é ali o mesmo, certo? Vou deixar, gente, um link aqui para vocês, 2 links. Programar em C e programar em Python. É um link de 2 livros, tá, gente? São bem tranquilos, uma linguagem aí bem acessível dos 2 livros. Eu coloquei do C e do Python, porque C está lá na aula conceitual e o Python nós estamos usando aqui na aula ao vivo, né? Então, os 2 aí para vocês praticarem um pouco de algoritmo utilizando aí os 2. Na próxima aula, gente, eu compartilho com vocês também um e-book que eu estou terminando, que é utilizando aí o Python dentro do Colab. Então, aí com os comandos, com explicações, com exemplos, né, de tudo que a gente viu na aula, vai ficar bem facinho ali para vocês trabalharem, tá? E aí, como o Arthur solicitou, aí eu vou trazer exercícios aí mais complexos na próxima aula. Ok, gente? Tranquilo? Deu para vocês entenderem um pouquinho? Pode falar, Leandro. Rafael, quem levantou a mãozinha, gente, tudo certo? Assim fica mais tranquilo, né? Mais fácil, tá? Muito bem, gente. Se alguém precisar aí de exercícios mais complexos, gente, manda no meu e-mail que eu envio, e aí vocês podem distribuir ali no grupo de vocês também, tá? Eu posso colocar uma lista aí de mais uns 10 algoritmos para vocês criarem aí dentro do Colab. Aí eu faço alguns mais complexos, tá? Às vezes, gente, não é a complexidade, o tamanho, né? Às vezes é a interpretação do exercício que deixa, né, às vezes ali o código um pouco mais complexo. Certo, pessoal? Muito bom, gente. Ótima semana aí para vocês. Um beijo no coração, né? Fiquem com Deus. A gente se vê então na próxima semana. Qualquer dúvida, precisando aí de lista de exercícios, gente, manda no e-mail que eu envio para vocês, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.